Boa noite, sejam todos bem-vindos, Jesus continua nos abençoando. Vamos fazer a nossa oração então. De olhos fechados, imaginando a figura do nosso Mestre amado Jesus. Jesus querido, Deus Pai poderoso, obrigado Senhor por estarmos aqui hoje nessa casa de oração, essa casa de bênçãos, buscando Senhor aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Mestre, que Ele possa abrir a nossa mente e nossos corações para o aprendizado de hoje, Senhor, e que possamos efetivamente colocar em prática tudo o que aprendermos em nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido em segurança. Pedimos ainda que abençoe a nossa família que ficou em casa, todas as famílias aqui representadas, e que a sua luz e a sua misericórdia, Jesus querido, se faça sempre presente em nossas vidas. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, meu nome é Enildo, como ela já disse, hoje não teremos o computador aí, né? Porque deu uma falha aí, a gente vai fazer aqui sem o computador. Muito bem, nós estamos terminando aqui o capítulo Bem-aventurados os dóceis, os que são dóceis e pacíficos, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nós vamos falar o item 9 e 10, que é o fechamento do capítulo. E esse item fala sobre a cólera. Então, o Espírito vai começar dizendo aqui que a cólera, a causa primária da cólera é o nosso orgulho. Vai começar dizendo assim. Mas para fazer uma introdução, antes de a gente entrar propriamente, né, na razão pela qual a gente perde o controle sobre nós mesmos, né? E nos exasperamos assim ao ponto de fazermos loucura, né? Que é aquele acesso de cólera que nós temos. Eu fui ler um pouco mais sobre isso, pesquisar um pouco mais sobre a cólera, nos tempos agora atuais, né? O que a ciência tem falado sobre isso, né? E a própria doutrina ali nos livros de André Luiz, são essas obras complementares que a gente fala, né? Da doutrina espírita. Então, uma coisa que é curiosa é que é o seguinte, parece que de certa forma a cólera, a raiva, esse temperamento mais agressivo, ele é incentivado, né? É interessante isso. Por quê? Porque eu me lembrei de uma expressão que é muito usada por nós todos, que é a seguinte, que é sangue de barata, né? Então a pessoa diz assim, fulano tem sangue de barata, e é no sentido depreciativo. Não é assim, olha, ele tem sangue de barata, que legal. Não, é no sentido depreciativo. O que significa isso? Eu coloquei aqui, fui lá ver no dicionário, sangue frio, mas em sentido depreciativo, falta de brio, pessoa que não reage em situações desagradáveis, ofensivas. Aí o próprio dicionário lá deu 2 exemplos assim, de frases, de situações que alguém teria dito. Uma frase é assim, briguei mesmo. Ele ofendeu minha irmã e eu não tenho sangue de barata. Tomei satisfação, briguei, enfim. E a outra frase é, o Zé tem sangue de barata. Cara, pegou a namorada no flagra com outro e não fez nada. Então, de certa forma, nós somos incentivados a nos encolerizarmos, a darmos o troco, a sermos valentes hoje em dia, já que ter sangue de barata não é bom, né? Assim, é depreciativo, né? Então, a gente, às vezes, numa situação em que é esperada uma reação mais enérgica, se você não tem essa reação, a gente é criticado. Porque você é mole, coloquei aqui os sinônimos aqui, medroso, covarde, mole, sem atitude, bobo, apático. É esse que a pessoa é. Por quê? Porque ela tem que ter o quê? Ela tem que ter sangue quente, tem que tomar atitude, tem que ser corajosa, orgulhosa. Então a sociedade nos ensina, de certa forma, a ser assim, essa pessoa, né, que dá o troco, que vai em cima, que não leva desaforo para casa, como dizem, né? Não leva desaforo para casa. E o Evangelho, até hoje é assim, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, em tratado da cólera, nesse item aqui, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, já no último item, esse espírito que dá comunicação aqui não se identifica, um espírito protetor, Bordeaux, 1863, falando disso,
Por que ele traz essa situação aqui? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, em capítulos aqui, em um determinado capítulo, ele fala do duelo. Então, à época que Kardec escreveu a codificação da doutrina espírita, ainda existia a figura do duelo lá na França, onde as pessoas duelavam com as pistolas, onde um era ofendido na rua e o outro, por um motivo bobo qualquer, o outro já se ofendeu a minha honra, vamos duelar. Então, marcava lá um determinado lugar, e eles iam lá com suas pistolas, dava tantos passos cada um para o lado, viravam e atiravam. Ou duelavam de espada, né? Mas nessa época já tinha pólvora, já tinha arma de fogo já. Então ele vem tratar dessa condição de, vamos falar assim, de primitiva que nós carregamos até hoje. Né? Lá em 1863, ele tratava disso. E de lá para cá, acho que não melhorou muita coisa, né, com relação a isso, já que pelo exemplo que eu dei aqui agora, a gente continua sendo incentivado a ser assim, a ser sangue quente, a devolver as coisas, né? E o que não é bom, né? A doutrina do Cristo é a doutrina da paz, do amor, da tolerância, da compreensão, é isso que a gente vem aprender aqui na doutrina, né? Mas, assim, diante de tão pouco que a gente aprende do Evangelho do Cristo, tão pouco que a gente vivencia, que a gente lê, que a gente busca, o mundo lá fora, com tanta influência, 99% da influência do mundo lá fora, é essa pressão que vem de fora, que às vezes esse pouquinho que a gente aprende, a gente não é suficiente para a gente dar essa resposta diferente que o Cristo fala, né, que é oferecer a outra face, que é oferecer aquela resposta diferente da que está pronta dentro da gente. É quando ser ofendido, você contar até 10 e oferecer uma resposta diferente. Porque ser agressivo e devolver na mesma moeda é fácil, eu já consigo fazer isso, já está pronto dentro de mim, é só soltar o bicho que já tem dentro de mim, eu já vou lá e já faço, né, o estrago, vamos dizer assim. Mas mais corajoso, mais forte, é aquele que suporta a agressão calado, que pensa, que não reage, que age de uma maneira de homem civilizado, que diante da situação ele pensa 2, 3 vezes e não comete, às vezes, um ato do qual vai se arrepender o resto da vida, né? E, então, por assim, a gente diz, 1 minuto de bobeira, a gente tem uma atitude, quando se deixa levar por essa cólera, que a gente vai se arrepender pro resto da vida, né? E porque se a gente fizesse um esforço para viver mais a doutrina do Cristo, talvez a gente não errasse tanto assim, né? Mas pesquisando um pouco mais sobre isso, assim, da parte da ciência, né, eu fui ver o seguinte, tem um escritor americano, chama-se Daniel Goleman, um dos primeiros livros que ele escreveu, o primeiro, chama Inteligência Emocional. Depois ele lançou outros na série, mas o primeiro dele foi um best-seller, fez muito sucesso. E lá ele fala da formação do cérebro, do nosso cérebro, na nossa evolução como homem, né, como ser humano, né? Evolução biológica nossa, né? E ele fala que na formação lá do cérebro, nós temos assim, hoje é muito aceita essa teoria, né, do chamado cérebro trino, né? 3 cérebros, na verdade, em vez de ser um, a gente tem 3, né? Então ele fala de um primeiro cérebro, logo no final aqui da nossa medula, aqui bem no comecinho, depois da nuca, já tem um primeiro cérebro, que é aquele cérebro lá de trás, que ele chama de cérebro reptiliano. E logo mais em seguida vem a outra camada. À medida que o homem, milhares e milhares de anos foram passando e fosse evoluindo de uma espécie para outra, veio uma segunda camada que ele chama de cérebro límbico, ou sistema límbico. Está muito junto ali dos dois. E depois, já do homem evoluído, nós aqui, né, e até na fase já de primatas, né, os primatas todos têm o que eles chamam de córtex ou neocórtex, que é essa parte de cima do cérebro aqui que cobre tudo, né? Então seriam esses 3 aí que o cérebro tem. Então ele explica lá que esse cérebro primitivo toma conta da gente nesses momentos. E é por isso que as pessoas fazem as coisas assim erradas. Qual o cérebro primitivo? Esse reptiliano aí. Porque esse cérebro reptiliano, ele é responsável pela nossa evolução. E o límbico também pela nossa evolução até aqui. Foi ele que nos ensinou a reagir diante do animal que ia nos comer, a fugir, a buscar alimento para a nossa família. Ele que nos deu a sobrevivência. Então ele foi importante para a gente chegar até aqui e é importante até hoje, porque tem muitas situações de risco de morte que a pessoa às vezes não pensa, ela age e faz.
Esse cérebro primitivo, ele controla as nossas reações primitivas mais básicas para nos salvar de muitas situações. Não é comum a gente ver assim uma pessoa num momento de desespero ter uma força descomunal. Uma mãe que vê um filho lá caído num determinado lugar, com uma madeira em cima, e ela tira e salva o filho. Depois vai lá, como que essa mulher tirou essa madeira daí? Ela não aguenta, ela não tem força. Você vai lá, precisa de 4 pessoas para arrancar o lugar. E depois a mulher não foi lá e tirou o filho dela de baixo. Como que ela conseguiu isso? É esse cérebro primitivo que deu uma injeção de adrenalina, bombeou sangue, forçou os músculos e ela foi lá como um animal mesmo, lá atrás, salvou a sua criança, né? Então esse cérebro ele nos ajuda muito, ele é muito importante até hoje para a nossa sobrevivência. E aí o Daniel Goleman explica o seguinte, que primeiro as nossas reações, as informações que entram pelos nossos olhos, nariz e ouvido, primeiro chega nele, pela posição, vamos falar assim, pela arquitetura do nosso cérebro e onde ele está. Então do ouvido, primeiro a informação chega nele, depois numa única sinapse, vai para o cérebro do raciocínio, do pensar, que é o neocórtex, é o cérebro da razão, onde a gente racionaliza, mas isso não está certo, isso está errado. Mas a informação chega milésimos de segundos depois nesse cérebro. Então, às vezes, quando chega nesse cérebro primitivo, a pessoa age impensadamente e muitas vezes age para o mal. Ele conta uma história lá no livro, que é muito comum hoje em dia também, mas vamos pegar esse exemplo lá dele, que um determinado bandido que vivia de pequenos roubos, roubava aqui, roubava acolá, em Nova York, na década de 70, e roubava aqui, roubava acolá, e era preso, era solto, ficou mais tempo na cadeia do que solto. Aí, uma determinada vez que ele foi solto, ele falou que não ia mais roubar, então ele tinha decidido que ele ia mudar de vida a partir daquele momento. Mas ele precisava fazer um único trabalho, porque a mulher dele e o filho dele estavam passando necessidade. Ele disse para si mesmo que ele ia fazer o último roubo. E aí ele foi lá para a região de Nova York, lá para aquelas avenidas famosas, lá Quinta Avenida, sei lá, aqueles lugares que os ricos moram em Nova York, eu não sei onde que é. E ele viu um apartamento que estava vazio e entrou nesse apartamento. Porque ele achava que não tinha ninguém lá. E lá moravam duas moças, uma jornalista e uma outra moça também de um jornal lá. E aí, quando ele entrou, começou a roubar as coisas, a moça veio, apareceu a primeira. Ele dominou a moça, amarrou e deixou lá. E aí, quando ele já estava com as coisas indo embora, né, já saindo, a outra moça que morava encontrou ele ali. Depois ele amarrou a outra moça e deixou lá também amarrada lá. E aí, quando ele estava saindo, uma dessas moças, a dona do apartamento ali, disse assim: olha, você não vai ficar livre dessa, porque eu vi o seu rosto, eu vou denunciar você, eu vou contar que você fez isso, você vai ser preso. E ele, como tinha dito para si mesmo que aquela seria a última vez que ele ia ser preso na vida dele, nesse momento, ele foi lá, bateu na cabeça das moças com um ferro lá e esfaqueou as moças e matou as duas. E lógico, ele foi preso e tudo mais. Aí já na polícia, arrependido já, perguntaram: por que você fez isso? E ele diz assim: eu não me lembro de nada disso. Alguma coisa se apossou de mim e eu fiz isso aí de uma reação assim, não sei o que aconteceu. Eu fiquei cego, eu não vi, quando eu vi já tinha feito. E o Daniel Goleman explica, ele chama isso de sequestro emocional. Ele fala que esse cérebro primitivo nosso, ele toma a nossa razão, e essa informação não vai para o neocórtex, para o cérebro que pensa, que racionaliza, que tem emoção, não. E vai lá e ele faz tudo. Então a pessoa faz tudo aquilo dominado por esse cérebro primitivo, que ele chama de sequestro emocional. Tem lá uma glândula que ele chama de amígdala cortical, e essa glândula é ela que é a responsável por fazer o ser humano agir de maneira assim tão bestial, vamos dizer assim, né? E hoje em dia é muito comum, eu leio quase no jornal todos os dias, o menino que matou a namorada ali, o que foi? Eu não vi, quando eu vi já tinha feito. Eu fiquei cego, não lembro de nada, já tinha acontecido, já fez. Então isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Já que uma vez evolutivamente, todos nós aqui temos, na nossa estrutura, biologicamente falando, temos essa mesma estrutura de cérebro, todos nós temos
O cérebro primitivo lá, o sistema límbico e o neocórtex do mesmo jeito, né? Então, essa é uma outra explicação que tem para esses acessos assim de loucura, de demência, de perca da razão, onde a pessoa faz as coisas e não lembra do que fez e faz uma grande besteira. Então esse cérebro ele nos ajuda, mas ele também pode nos prejudicar muito, fazer coisas das quais a gente vai se arrepender para o resto da vida, né? Quando ele domina e toma conta da situação. E já nas obras de André Luiz, né, tem um livro, nos Domínios da Mediunidade, tem uma passagem lá, no capítulo 22, que chama-se Emersão no Passado, no capítulo 22, que também tem uma outra explicação para esse acesso também, uma outra explicação, que é o seguinte: numa sessão mediúnica que acontece lá, uma determinada pessoa que está lá, vamos dizer assim, para ser tratada, para ser desobsidiada, né, que tem problema, supostamente um problema de obsessão, uma mulher, e ela senta na cadeira lá e daqui a pouco ela começa lá uma manifestação mediúnica. Como se um espírito estivesse falando através dela, esbravejando, xingando, reclamando. Então, aí, vamos dizer assim, seria ali um espírito obsessor que estaria ali nela, naquele momento. Ela esbravejando, xingando, falando coisas e tudo mais. Só que André Luiz estava presente no mundo espiritual, né? André Luiz desencarnado, espírito, junto com o seu mentor, Alexandre, ali, naquela situação. E aí André Luiz e o companheiro dele perguntam para o mentor Alexandre: mas escuta, o que está acontecendo com essa senhora aí? Porque eu não estou vendo nenhum espírito aqui influenciando ela. Uma vez que eles estão no mundo espiritual, vamos dizer, o obsessor, entre aspas, deveria estar por ali. Ou pelo menos ligado mentalmente a ela e na região por ali, né? E eles não enxergaram ninguém. O que está acontecendo com essa mulher? Por que ela está tendo esse ataque aí de loucura? Acho que ela está fingindo, né? Ela está fingindo, pensaram eles. Ela está fingindo que está tendo aí um problema de obsessão. Está querendo atenção, né? Está carente, vamos dizer assim, né? E aí o mentor falou assim: não é isso que está acontecendo. É o seguinte, tá vendo? Tinha um homem lá, em espírito, longe, assim, distante ali, com uma cara meio triste e tudo mais. Por aquela pessoa ali foi alguém que fez muito mal para ela numa vida anterior. E agora ele está arrependido, ele vem ali para se desculpar, ele comparece na sessão para ver se ele consegue algum contato com ela, para pedir perdão e tudo mais. O que acontece nesse momento? Quando ela sente a presença dele, a vida anterior dela, da qual ela viveu, se manifesta nela mesma. Ou seja, ela assume a personalidade que ela teve na vida anterior, né, e começa a xingar e falar, esbravejar, como se ela, nesse momento, agora fosse aquela pessoa que viveu na encarnação passada. Então, o que acontece? Aí ele diz no final assim, ó: o ódio, o rancor, o ressentimento foi tão grande que ela ficou dessa pessoa, que nem mesmo o mergulho na carne, o véu do esquecimento que Deus nos dá para a nossa, né, a bênção do esquecimento, nesse momento, essa vida retoma e ela assume a personalidade daquela vida que ela teve anteriormente. E aí ela fica desse jeito. No Espiritismo nós chamamos isso de animismo. É uma manifestação da própria alma, ou seja, eu estou dando passividade para mim mesmo, e não para um espírito, mas para uma vida anterior que eu vivi. Então, na verdade, isso é o que nós chamamos de animismo. E André Luiz fala: não, vamos doutrinar o espírito. Qual espírito? Ela mesma. Vamos conversar, falar de Jesus e tudo mais, como se estivéssemos doutrinando o obsessor, né? E conta para ela. Então, assim, é possível, então, que numa demência, num acesso de cólera, alguém faça algo, mas porque assumiu a personalidade de uma vida que já viveu, né? Que não foi, vamos dizer assim, o cérebro primitivo lá. Aí na doutrina espírita a gente vai entender que, na verdade, quando essas coisas acontecem, é uma mistura de tudo isso, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então o espiritismo vem para explicar tudo isso. Quando Daniel Goleman escreveu o livro dele, ele jamais aventou a hipótese de que, por exemplo, esse cérebro límbico, essa glândula lá, essa amígdala cortical, pudesse também ser influenciada, ter influência da vida passada, que pudesse, além disso, ter um obsessor ali, incentivando e, vamos dizer, agravando mais aquele acesso de fúria. Então, fazendo uma mistura de todas essas coisas, fazendo uma fusão de tudo isso,
E vai ser sempre difícil saber o que de fato acontece, né? Então, quando a pessoa tem um acesso de fúria, de cólera, de raiva muito intenso, faz loucura, quebra as coisas, como diz o Espírito aqui, quebra a casa, bate na mulher, bate no filho, quebra o carro, faz aquele acesso de fúria, que ela sai de si, pode nesse momento estar acontecendo várias coisas. Ela pode estar assumindo uma vida passada, pode ter havido um sequestro emocional, como diz Daniel Goleman, e ela está agindo por esse cérebro primitivo dela, né? Então, essas duas coisas, mais ainda a influência de um obsessor, algum desafeto do passado que pode estar ali influenciando ela e estimulando e potencializando tudo isso para que ele faça mais bobagem ainda. Que nós, como nós dizemos, os espíritos, os desencarnados estão em todos os lugares. Nós estamos aqui sentados, mas eles estão todos aqui junto conosco agora, né? Então estão em todos os lugares. Então vamos dizer assim, quando a gente abre o nosso campo mental, a nossa sintonia para as coisas do mal, o que acontece? Elas se aproximam de nós com mais intensidade, e Allan Kardec mesmo fala, muitas vezes são os espíritos que nos dirigem, quando perguntaram se ele influenciava a nossa vida, né? Então é isso. Mas a doutrina espírita, o espírito protetor aqui, diz o seguinte, além disso, que a causa primária da cólera, da raiva, dessa raiva toda, lá no fundo, deixa eu segurar aqui que vai cair, ele faz ainda uma análise ainda diferenciada de tudo isso. O que ele diz lá? Ele diz assim, ó, a cólera, o orgulho vos leva a julgardes ser mais do que sois, não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos, a vos considerar ao contrário, de tal forma acima de vossos irmãos, seja em engenho, inteligência, né? Seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos ofende, então o que decorre disso, vos entregando a cólera. Eu diria que esse nosso orgulho, ele é o início, ele é o start, ele é o estopim de tudo isso. Quando eu me julgo melhor do que o outro, que eu comparativamente sou melhor, eu não posso suportar uma ofensa, um desacato, alguém que pensa diferente de mim, né? Por quê? Porque aquela pessoa está abaixo de mim. Então, ela estando abaixo de mim comparativamente, no meu orgulho eu me julgo melhor do que ela, então eu jamais admitiria que ela me fizesse qualquer tipo de ofensa. Então, o start, o começo desse acesso de fúria começa no orgulho. E o orgulho mora onde os nossos defeitos? No nosso espírito imortal, né? Como a gente vai ver aqui. Então ele diz lá, procurai a origem desses acessos de demência passageira, nós estamos falando aqui, que vos tornam semelhante à besta, né? Fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrarei como base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção a ponto de vos fazer rejeitar as observações justas e repelir com cólera os mais sábios conselhos? Sim, né? Mesmo a impaciência que causa contrariedade muitas vezes pueris está relacionada à importância que atribuis à própria personalidade diante da qual acreditais que tudo deve se dobrar. Então, sempre que a nossa irritação começa, essa que vai se transformar num grande acesso de cólera, de ataque, de perda de consciência e fazer as coisas, com base no nosso orgulho. É uma pequena ofensa, às vezes é um acidente de trânsito besta, né? Foi só uma raladinha ali, mas a pessoa não admite, ela sendo quem ela é, a autoimagem que ela tem de si, tão importante que ela é, que aquele outro possa bater no carro dela, encostar no carro dela e sair ileso, sem pagar, sem dar uma satisfação, ou mesmo que se proponha a negociar, mas que ele precisa ter um corretivo, porque afinal ele está mexendo com quem, né? Sabe quem eu sou, né? Sabe com quem você está falando? É muito comum isso na nossa sociedade. E o que as pessoas fazem? Começa dali uma discussão, um bate-boca, e a coisa mais comum que a gente vê são pessoas tirando a vida dos outros no trânsito por causa de bobagem. Tira o revólver, vai lá e mata o outro, por causa de uma bobagem. Por quê? A base está no orgulho. Nós não admitimos ser contrariado. Por quê? Porque nós somos melhores do que os outros. Todos nós nos achamos assim, o último biscoito do pacote, né, que fala, né? Todos nós nos achamos melhores do que os outros, né? E é isso que lá na base está.
Mas então quer dizer que a culpa não é do cérebro límbico, não é do espírito obsessor, não é da vida passada? Sim, mas essencialmente os nossos defeitos estão no espírito. Então quer dizer que se eu procurar um caminho diferenciado para a minha vida hoje, procurar transformar o meu espírito, buscar a doutrina espírita, buscar uma religião qualquer, que me fale de paciência, que me fale do Evangelho de Jesus, que me fale de perdão, que me fale de tolerância, que me pregue o amor ao próximo, a caridade. Todo esse bombardeio de Evangelho, de coisas do Cristo, vai nos transformar. Vai fazer com que esse cérebro primitivo não assuma o controle da gente. Vai fazer com que esse obsessor não tenha uma brecha para estimular a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então, o defeito essencial está no espírito, porque lá no espírito é que começa tudo, né? Tudo isso que a gente estava falando antes aqui. Ele diz assim ainda mais: em seu frenesi o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que ele quebra por não lhe obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo que ele julgue por isso a impressão que deve causar em outras pessoas. Mesmo que não fosse, senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer a tendência que faz dele objeto de piedade. Então, a gente vai no YouTube e vê essas pessoas fazendo essas bobagens, matando o outro, depois se arrepende, né? Se o computador tivesse funcionado, estava falando com o Rafael, eu trouxe um vídeo muito curtinho, né, de onde tem um rapaz que vai tirar uma cópia numa copiadora, no escritório, e ele tira uma vez, ele vai lá na copiadora, na impressora, não sai. Aí ele vai lá no computador, manda de novo, sai em branco a folha. Daí ele resolve olhar o toner. Aí ele abre a impressora, tira aquele cartucho de toner, dá uma olhada, sacode. Quando ele vai colocar de novo, o toner dá uma soprada de tinta preta nele, na camisa branca dele, aquela tinta preta. Ele fecha o negócio, volta lá na mesa dele, pega o monitor do computador dele, que é daquele grande ainda de tubo, pega o monitor, arrasca com tudo, vem, abre a tampa da Xerox, põe o monitor em cima e começa a bater, chutar e quebrar tudo, né? É bem engraçado esse vídeo, né? É engraçado assim, porque a gente trouxe uma situação engraçada, né? Então a gente começa a quebrar, a descontar nas coisas que são objetos inanimados, ele fala aqui. Então por isso que às vezes a pessoa quebra a casa. Eu mesmo já quebrei prato em casa com acesso de raiva. Joguei o prato no chão. Então a gente, quem pode dizer, né? Como é que o pessoal diz? Quem nunca, né? Quem nunca teve um ataque desse, né? E fez assim uma bobagem assim, né? De quebrar uma coisa, de jogar uma coisa fora, né? Do outro e coisas assim. E são esses ataques, essas bobagens que a gente faz. Porque a gente não admite ser contrariado, né? Nosso orgulho fala mais alto. E aí ele vai dizer mais adiante aqui, já que na comunicação do espírito Hahnemann, que esses temperamentos, essas atitudes, né, que ele vai dizer agora que a sede de tudo isso está no espírito. Ele diz assim, certamente há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos esforços violentos. Mas não acrediteis que esteja nisso a causa primária da cólera. Persuadi-vos de que um espírito pacífico, mesmo em corpo bilioso, será sempre pacífico. E um espírito violento, em corpo linfático, franzino, raquítico, né, pequeno, doente, não seria por isso dócil. Apenas a violência tomaria outro caráter. Não tendo o organismo apropriado, apoiar-se-ia na violência. Apoiar sua violência. A cólera seria contida, no outro caso, seria expansiva. Então ele fala assim, mesmo aquele que não tem condição de se manifestar com toda a força, ele contém a sua cólera, porque ele sabe que o corpo dele é doente. E o outro, mesmo tendo um corpo que ele pudesse bater, atacar e fazer coisas, ele não faz porque é um espírito pacífico, né? Então, e ele vai dizer que a causa de tudo isso, o homem que é disforme não se pode tornar reto, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem vontade firme. Então ele diz assim, que algo que é do nosso corpo a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, se eu nasci com um problema que eu não consigo andar, eu não consigo com a força do meu pensamento, né, muito raro, né,
sofra uma paralisia ou um defeito congênito, fazer isso voltar a andar ou tudo mais, ou pessoa que nasce sem braço, com a força do pensamento, fazer nascer outros braços. Fala, bom, isso não é possível, que o espírito nada tem a ver com o corpo, mas o espírito tem a ver com o espírito. Se a gente tiver uma vontade firme, se a gente tiver coragem, vontade mesmo firme, a gente pode mudar essa situação. Eu digo o seguinte, que nós não vamos mudar de fazer isso, talvez nessa vida, né? Todos nós, embora tenhamos essas informações todas, sabendo da doutrina do Cristo, nós trabalhadores, eu que estou aqui falando, não sou melhor do que ninguém por conta de estar aqui, né? Todos nós estamos sujeitos a um ataque desse, a um descontrole uma hora ou outra e tudo mais. E é natural que a gente tenha uma raiva aqui, coisa ali, que não é nada disso que eu falei, não é influência de espírito obsessor, não é ataque de nosso cérebro primitivo, enfim, não é nada disso. Mas a gente tem nossas contrariedades e faz uma outra coisa, mas num nível, vamos falar assim, mais aceitável. O que a gente precisa fazer um esforço é para que, mesmo nesse nível mais simples, essa raiva, essa irritação, a gente procure controlar. Porque é nela que começa, vamos dizer assim, se agravar para aqueles ataques mais severos, onde a gente vai perder a consciência de nós mesmos, né? Mas como eu estava dizendo no começo, né, nós somos estimulados sempre a devolver a ofensa, né, a ser sangue quente e não sangue de barata, né? E Jesus fala para a gente que a gente tem que ter o quê? Sangue de barata, né? Nós temos que ser calmos, dóceis e pacíficos, como diz o capítulo aqui, o título desse capítulo aqui, dóceis e pacíficos. É isso que o Cristo pede que a gente seja. Então, é só uma vida buscando assim espiritualizar-se, buscando as coisas de Deus, caindo sim, tendo acesso, tendo um ataque de cólera, de raiva ou outro, fazendo bobagem aqui ou acolá, mas sempre levantando e dizendo para si mesmo, né? Nós. Então, hoje eu caí, hoje eu errei, mas eu vou me esforçar para não fazer mais. Amanhã eu vou procurar me controlar, para não dar aquela resposta ríspida, para não fazer aquele ato de maldade, para não ter esse ataque de cólera, para não responder na mesma altura. Eu vou me esforçar para ser diferente. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui na Terra para evoluir, para melhorar. Ninguém chegou aqui para sair pior do que chegou. A encarnação, o fato de estar na Terra, é uma oportunidade de evolução, de melhoria. E se é uma oportunidade de evolução, de melhoria, o lógico é que nós voltemos para o mundo espiritual, ou seja, que quando a gente morrer, a gente seja pelo menos um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Para isso é preciso fazer um esforço consciente, usando esse neocórtex, né? Vamos falar assim, esse primor da evolução humana, que é o nosso cérebro, que raciocina, que pensa, que reflete, que decide, usando esse cérebro inteligente para fazer essas escolhas, né? Para melhorar a qualidade das nossas escolhas na vida, né? Para decidir vir na casa espírita, para decidir tomar o passe, fazer um tratamento espiritual, decidir fazer o evangelho em casa para evangelizar a família, para falar de Deus uma vez por semana ali com os filhos, com o marido, com a esposa e tudo mais. Então, usar isso que Deus nos deu de bom, a nossa capacidade de discernimento, esse primor de evolução que nós estamos agora, para melhorar, para transformar a nossa vida. Porque, afinal de contas, o único objetivo de encarnar, a gente diz, é deixar de encarnar. Ou seja, a gente vem aqui para deixar de vir, para uma vez a gente não precisar vir mais para a Terra, para vir para o corpo de carne, né? E a gente possa alçar voos para outros planetas, para outras galáxias, né? Morar em mundos fluídicos, né? Ajudar Deus para governar o universo como espíritos perfectíveis que somos, né? Todos nós alcançaremos a perfeição, seremos anjos, né? Como diz a música, mas é só através do esforço individual, cotidiano, do dia a dia que a gente vai alcançar esses píncaros da evolução, né? E deixar de fazer esses atos de barbárie que até hoje é comum na nossa sociedade, que são esses ataques de cólera, de raiva, no qual a gente faz tanta besteira, né? E que Jesus há 2000 anos já vinha pedindo para a gente não fazer, para a gente oferecer a outra face, para dar uma resposta diferente, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. É isso, meus irmãos, vamos fazer a oração. De olhos fechados, imaginando a figura do nosso Mestre amado Jesus. Mestre querido, obrigado, Senhor, por esses ensinamentos de hoje. Que a sua paz, Senhor, nos envolva,
que possa fazer parte do nosso ser, que possamos, Senhor, ser seres pacíficos, harmoniosos, brandos e bons de coração, que possamos refletir antes de tomar qualquer decisão, que possamos depois nos arrepender, que tenhamos a calma, a paciência, a tolerância sempre do nosso lado, meditando nas nossas ações, nunca reagindo, Senhor, mas agindo de forma consciente e com base no Teu Evangelho de amor e de luz. Abençoa, Senhor, o lar de cada um de nós. Abençoa, Senhor, o nosso retorno às nossas casas. Dai-nos, Senhor, força, coragem e disposição para continuar frequentando essa casa de amor e de luz que tanto nos ensina, que tanto nos ajuda. Fica conosco, Jesus querido, agora e sempre. Graças a Deus que assim seja.